Giovanni Crispino mandou uma dúvida para o nosso canal, assim, bastante pertinente a respeito de autodidatismo. Quer dizer, na verdade, ele não perguntou exatamente sobre autodidatismo, mas a dúvida dele toca diretamente essa questão, então eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito disto, tá? Meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-doutor em violão pela Universidade de São Paulo, estou aqui para conversar com vocês sobre violão, sobre música, né? Distribuindo aí algumas informações que possam ser úteis a vocês na construção do relacionamento que vocês têm com esse maravilhoso instrumento, né? Que talvez seja o instrumento mais tocado no mundo inteiro e que tem vamos dizer, um cabedal de informações em torno dele bastante interessante. Como eu tenho uma formação especializada, eu acho interessante que eu possa compartilhar com vocês algumas dessas informações. Espero poder ser útil, tá bem? Mas o Giovanni é o seguinte, ele na verdade perguntou a respeito das horas bunda, quer dizer, o famoso quantas horas a gente estuda por dia, né? Ele diz que ele é um autodidata, que ele não tem tempo nem condições, enfim, o que for para investir assim numa aula num professor presencial, e ele tem se instruído, né? Uma das tags aqui do nosso canal é justamente autoeducação, né? E ele tem seguido a autoeducação, mas coloca essas questões, né, essas dúvidas aí que são realmente recorrentes na cabeça das pessoas que estão tentando estudar sozinhas, né, sem ter uma formação, sem ter uma escola ou um professor especializado que o acompanhe, tá? Giovanni, é o seguinte, a questão do autodidatismo, para mim, ela é muito complicada, por uma razão que imagino que você já deve imaginar qual seja, que é a seguinte: a grande maioria dos músicos da história, né, do violão e da composição de uma forma geral, a grande maioria dos músicos que se autodeclara, né, autodidata, na verdade não foi autodidata. É o caso, por exemplo, do nosso grande compositor Heitor Villa-Lobos, que era um músico que diz que aprendeu a cantar com um pássaro na selva amazônica, ele aprendeu a cantar com os índios, aprendeu a cantar com a natureza, né? Pura balela, ele era matriculado no curso noturno do Conservatório Nacional do Rio de Janeiro. Consta que chegou a estudar com Alberto Nepomuceno, né, fez aí as suas andanças pelas vias normais do ensino tradicional, do ensino formal, conservatorial, mas quando o pai dele faleceu, ele não pôde mais continuar fazendo esse curso. Tentou continuar o curso, ele estava matriculado no curso noturno, mas o curso noturno foi fechado. Essa é a razão pela qual o Villa-Lobos teve que começar a se virar meio que sozinho. Bom, qualquer pessoa que conhece a estrutura de um conservatório no começo do século XX sabe muito bem que se você fez assim 1 ano, 2 anos de curso de conservatório, você não está mais sozinho, né? Você já foi apresentado uma série de metodologias, de livros, de repertórios e de informações que já te fazem aí correr um pouco. Você já sabe mais ou menos aonde buscar as informações essenciais para a sua formação. Mas o Villa-Lobos nunca deu nenhum crédito para nenhum desses professores que ele teve no conservatório. É lógico que pode ser que ele quisesse fazer um trabalho diferente daquilo que ele aprendeu, mas é impossível que o Villa-Lobos não tivesse tido nenhum traço de influência na sua formação. E a prova de que sim, ele recebeu a influência desses compositores antigos está sendo dada pelo pesquisador Paulo de Tarso Sales, da Universidade de São Paulo, que está empreendendo um trabalho maravilhoso a respeito das composições do Villa-Lobos, a partir da área de análise musical, onde ele prova por A mais B. Não, por exemplo, esse trecho de tal partitura de Villa-Lobos veio diretamente de um quarteto de Haydn. Essa harmonia, quem usou pela primeira vez foi Stravinsky. O Villa-Lobos provavelmente copiou esse acorde, copiou essa agregação sonora. Quer dizer, o Villa-Lobos, na verdade, estava muito antenado em relação ao que estava acontecendo na música contemporânea de seu tempo, e ele absorvia todas essas influências. Então é meio exagero dizer que ele tenha sido um autodidata, né? O outro caso é o André Segovia, né? O grande Segovia, nosso figura icônica do violão no século XX, que também sempre disse que era autodidata. Primeiro, tinha um tio que tocava violão flamenco, que ele cresceu com essa pessoa. O violão flamenco era um elemento na Espanha que praticamente era um patrimônio intelectual da Espanha, um patrimônio público quase, né? Existia, sem dúvida, lições, existia músicas, existia exercício, que com certeza o Segovia aprendeu desse tio. E tem também o grande violonista Miguel Leubé, que era aluno do Francisco Tárrega
e que deu a Segovia aulas, sim. Isso está documentado pela história e está documentado principalmente pela forma como Segovia tocava. As primeiras gravações de Andrés Segovia são muito parecidas com as últimas gravações de Miguel Leubé, embora as gravações de Miguel Leubé denotem uma maturidade musical que realmente as primeiras gravações de Segovia não tinham, óbvio, né? Mas os fundamentos técnicos, a ordem de prioridade em relação à textura da partitura, quais pontos da partitura são escolhidos, quais elementos interpretativos são mais importantes, tanto num caso quanto no outro, são muito parecidos. E isso é um atestado, claro, de uma relação, eu não vou dizer uma relação mestre-discípulo, mas uma relação de ensino que houve entre Miguel Leubé e Andrés Segovia. Então, Giovanni, tudo isso para dizer que eu não acredito que uma pessoa possa ir muito longe assim, simplesmente sendo autodidata. Quantas horas por dia estudar sendo autodidata? Vou dizer para você, não muitas. Não muitas. Porque se tiver um detalhezinho na sua postura que você não aprendeu direito, ou que você está equivocado, ou que às vezes, sabe, está meio errado ali, uma forma de colocar o braço, um jeito de colocar o ombro, uma posição de polegar, se tiver algum problema, se tiver aí algum desajuste na sua técnica, estudar muitas horas vai fazer você fixar esse erro. E aí depois para você esquecer vai ser muito mais difícil. Então, eu acho que o amador, o diletante e o autodidata são pessoas que precisam realmente ter muita parcimônia com essa história de estudar 4, 5 horas por dia. Tá? Eu acho que um violonista, para se profissionalizar, precisa estudar de 4 a 5 horas por dia. Mas essas horas precisam estar bem orientadas. Se essas horas não estiverem bem orientadas, essas 4, 5 horas por dia vão fazer mais estrago do que construção. Eu acho, Giovanni, que você está certo, tá? Você tem que procurar mesmo informações assim. Hoje, o mundo hoje é diferente, né, do início do século XX. Claro, as informações estão muito mais difundidas. A gente tem acesso aí a uma bibliografia vasta a respeito do violão, a respeito do que é aprender música e tudo. Mas eu acho que a música ela não se aprende assim, porque ela não é informação. Música ela não é informação. Música é cultura. Qual a diferença entre cultura e informação? A informação é um dado que você coloca, por exemplo, essa camisa é vermelha. No fundo da sala tem violões pendurados. Isso são dados. A postura, como é a postura das mãos, tudo isso são informações. Mas a prática de construir uma cultura é necessariamente social. Ninguém consegue construir uma cultura que não seja social. Foi por isso que tentaram criar aí uma língua universal chamada Esperanto, né, que nunca deu certo, porque o Esperanto foi uma língua inventada fora de um contexto social. E a sociedade, a cultura não aceita mudanças extremamente bruscas, né? As mudanças precisam acontecer com uma maioria participativa. E no caso do violão, essa maioria participativa é a comunidade de violonistas. Ou seja, a gente só consegue aprender realmente um elemento cultural que seja tocar violão ou a linguagem musical se a gente estiver em contato com a comunidade de músicos e de violonistas. Essa comunidade, assim, eu entendo que as pessoas possam ter eventualmente dificuldades de pagar um professor presencial ou alguma dificuldade maior assim, de se ligar aos processos de ensino mais tradicionais e corriqueiros, por exemplo, se matricular numa escola de música. Compreendo perfeitamente isso. Mas aí, nesse caso, é necessário agir com muito mais parcimônia, é preciso pensar com muito mais calma, com muito mais cuidado, tá? Do que se você estiver bem orientado por um professor, se você estiver realmente inserido em uma escola violonística. No meu caso especificamente, o meu violão, assim, quando eu comecei a ter interesse em violão, eu passei por alguns professores que não tinham uma formação tão, eu vou dizer, tão especializada, né? E esses professores acabaram me permitindo que se instalassem alguns vícios na minha técnica que eu demorei um pouco a conseguir resolver. A partir do momento que eu consegui me vincular a uma professora que tinha uma responsabilidade, que tinha uma especialidade, né, aí o meu desenvolvimento foi muito mais rápido, muito mais ágil. E teve um segundo professor também que eu escolhi fazer parte da escola dele, né, que é o professor Adelton Gleiden, da Universidade de São Paulo. Esse realmente eu escolhi me vincular. Esse vínculo, eu digo, é um vínculo de aprendizado, né, onde o aluno concede autoridade ao professor. Você já parou para pensar nisso? A autoridade não é uma coisa absoluta que o professor tem e impõe ao aluno de cima para baixo, não.
A autoridade é concedida de baixo para cima. Se o aluno não reconhecer aquele professor como uma autoridade, esse professor não vai ter nada que ensinar para ele. O professor pode tentar, o aluno nunca vai aprender, tá? Porque o aluno não concedeu a autoridade ao professor. Essa é a relação de ensino-aprendizagem que eu acho que é útil e é ela que leva a gente a atingir resultados satisfatórios no aprendizado da arte. E tudo isso é o que diferencia, sabe? Cultura de informação. Então, não pense que o trabalho com a arte, o aprendizado em qualquer forma de arte que seja, pode ser violão, outros instrumentos, é um elemento de cultura, não é um elemento simplesmente de troca de informações, tá? Eu peço que o pessoal que está acompanhando o canal pense muito sobre essa distinção e que a gente continue conversando sobre isso, porque os conteúdos que nós estamos montando aqui, eles têm um plano de longo prazo, tá? Para a gente consolidar uma determinada compreensão de música que eu acho que é importante que seja consolidada hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, que nós temos tantas informações, mas muito pouca aderência cultural. As pessoas não se encontram, elas não conversam, elas trocam mensagem do WhatsApp, trocam vídeo na internet, trocam informação, trocam partitura, trocam... Tudo isso é muito útil, tudo isso é muito importante. Eu não sou um reacionário da tecnologia, tá? Mas eu acho que a gente está perdendo esse elemento central da construção cultural que só acontece através da convivência, através da presencialidade, tá? Um último comentário, só para vocês não acharem que eu só tenho coisas negativas a falar a respeito do autodidatismo. O Tratado do Fernando Sor tem uma passagem em que ele descreve uma aluna que ele teve como sendo o exemplo mais perfeito de que o método dele funciona. E por que essa aluna especificamente é a prova mais contundente de que o método dele funciona? Porque ela, sendo uma moça da sociedade, né, na época, são quase as palavras do Sor, quase textualmente, sendo ela uma moça da sociedade que tem muitos outros afazeres, muitos outros interesses e muitas outras obrigações de aprender outras coisas, de saber falar vários idiomas, enfim, aquele combo, né, que só a classe aristocrática dos séculos XVIII e XIX tinham à sua disposição, é exatamente esse conjunto de informações, conhecimentos, culturas e vivências que ela tinha, que permitiam que ela compreendesse o que o Sor tinha para ensinar em relação ao violão de forma muito mais completa, de forma muito mais profunda, relacionando aqueles tópicos que o Sor colocava para ela com outras coisas que ela sabia, com outras coisas que ela estava aprendendo, e dessa maneira fazer com que aquele conhecimento frutificasse, tá? Essa é uma vantagem, eu acho, que o autodidata e o amador e o diletante têm. Às vezes um aluno de violão especificamente tende a ficar muito bitolado no instrumento e na técnica. E ele passa a perceber aquilo que ele pode fazer no violão como sendo uma coisa de obrigação, de dever e de disciplina. Mas ele não vê o processo da arte como uma coisa de possibilidade. A arte tem a ver com aquilo que é possível fazer. A gente tem que planejar as coisas dentro da nossa cabeça primeiro em termos de possibilidade. Aí jogar esse plano em cima, né, da nossa realidade, o instrumento que a gente tem, as cordas que a gente tem, o conhecimento de teoria, de percepção que a gente tem, tá? Mas a gente precisa muito cedo perceber isso, que as coisas são possíveis de serem realizadas. A arte também é o território do possível, né? E a possibilidade só pode ser entendida como possibilidade se ela é planejada anteriormente, né? Num processo assim, de cultivar aquilo que a gente deseja que seja feito em termos de arte, tá? E nesse sentido, os amadores, os diletantes e os autodidatas têm um campo de abertura, às vezes, muito maior do que os estudantes que já estão colocados ali dentro de uma caixinha, dentro de um nicho pedagógico, dentro de um trilho, vamos dizer assim, bem determinado a respeito da profissão, tá? O ideal seria que a gente pudesse combinar as duas coisas, certo? Desculpa se eu desanimei, mas não desista, tá? Porque a gente procurar a instrução através de todos os meios que forem possíveis, é muito mais inteligente do que abandonar tudo e perder o contato com aquela coisa só porque você não tem realmente um professor. É possível aprender, eu acredito na autoeducação, senão não estaria fazendo essa série de vídeos, tá? Mas realmente é importante que a gente tenha cuidado e que essa seja assim, a falta de um professor presencial é importante que isso seja considerado uma lacuna, tá? E não um orgulho. Até porque, como a gente comentou, né, eu poderia engrossar aqui a fila de violonistas que sempre se disseram autodidatas, na verdade não foram nada autodidatas. Tinha ali um professor, tinha ali um mentor, um parente mais velho, ou uma pessoa que estava colocada numa relação de ensino informal,
que cumpria, que fazia às vezes aí de uma escola, né, vamos dizer assim, tá bem? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou desse vídeo, compartilhe com seus inimigos. Todas as terças, quintas e sábados nós temos uma nova conversa de violonista a respeito de algum tópico que seja interessante para vocês abordarem aqui. E temos atendido sugestões dos usuários já faz algum tempo, se vocês repararem. Então, um abraço para vocês, bons estudos e até o próximo Conversa de Violonista.